noite, meus irmãos. Nós estamos aqui gravando o primeiro estudo que será feito online para o culto doutrinário, que é o culto de escatologia. Este culto já há 2 anos que nós estamos abordando este tema e paramos por conta do período em que a igreja fechou o templo e agora retornamos para, junto com os irmãos, podermos estudar a palavra de Deus. E vamos fazer uma síntese neste período, hoje, possivelmente de hoje a 8, para que os irmãos retomem o que aprenderam. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por esta noite, por este culto de doutrina, pela tua igreja, pelo projeto que está sendo realizado, por tudo que o Senhor tem feito. Que o Senhor continue nos abençoando, nos orientando, ter misericórdia da população brasileira e mundial com este coronavírus, mas que o Senhor esteja cuidando de cada um dos teus servos, dos idosos, ao grupo de risco e a todos os que pertencem à tua igreja, como também o Senhor tenha misericórdia de todo mundo. Nos abençoa no entendimento da tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Os últimos minutos no relógio de Deus. É fato que a contagem é regressiva. A contagem é regressiva. Estamos nos aproximando do arrebatamento da igreja. O texto que nós vamos ler neste momento é Hebreus capítulo 10, versículo 37 e 38. A palavra de Deus diz assim: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Então Deus já está, através do escritor de Hebreus, que se utiliza do Antigo Testamento, que traz o texto de Abacuque para dizer que o que há de vir está chegando. Por um pouco de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Nós podemos pensar aí no nosso arrebatamento. Entendemos que é um privilégio muito grande estudar a doutrina da escatologia. Ela é importante porque todo o Antigo Testamento a aborda e o Novo Testamento, só um livro não toca no assunto. A cada 25 versículos da Bíblia nós temos uma referência à escatologia. E isto é muito importante pensarmos. A cada 25 versículos temos uma referência à escatologia. E nós trabalhamos com os irmãos o plano divino das eras, baseado em Romanos 8, 28, porque tudo foi planejado consoante ao propósito de Deus, conforme o seu beneplácito. E temos aí as 7 dispensações, que é esse plano divino para as eras. A dispensação da inocência, a dispensação da consciência, a dispensação do governo humano, a dispensação da promessa, da lei, da graça e do reino. Estamos vivendo agora o período da graça. E desde o ano 32 da era cristã, quando a igreja de Cristo nasceu no Pentecostes, é que nós temos esta maravilhosa dispensação com uma nova aliança, a aliança que o Senhor Jesus Cristo faz com a sua igreja, também fará com a nação de Israel. Do capítulo 2 de Atos até o capítulo 4 e versículo 2 de Apocalipse, ou seja, termina no 3:22, mas o arrebatamento se dá em 4:2. Então nós estamos há 1982 anos desta dispensação. E a igreja está perto de partir daqui para o encontro do Senhor nos ares. E aí, depois dos 7 anos de tribulação, nós teremos a dispensação do reino, 1000 anos, findando o período dispensacional de Deus com os homens. Pensando no momento de agora, nós podemos ver o arrebatamento da igreja. E nessa cláusula do arrebatamento da igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, desde
primeiros mortos da era cristã, e aí nós podemos destacar Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo, não o ladrão da cruz, porque o ladrão da cruz pertence ao Antigo Testamento, mas Estevão é o primeiro mártir do cristianismo. Então, de Estevão até nós, se o arrebatamento acontecer na nossa era, nós temos os mortos em Cristo, de Estevão até o último que partir daqui, antes do arrebatamento da igreja, figurando entre esses mortos. Os mortos do Antigo Testamento e da tribulação, eles ressuscitarão, os mortos em Cristo ressuscitarão também na primeira ressurreição, mas no final dos 7 anos de tribulação. O arrebatamento da igreja se dará pelos mortos e também se dará pelos vivos. Os vivos serão arrebatados conforme a primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, e 17, fala dos mortos e dos vivos. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele, porque nesta fase da vida de Cristo, Ele não descerá até a terra. Nesta fase, Ele só descerá até os ares, e nós iremos nos encontrar com o Senhor nos ares. Os mortos ressuscitando incorruptíveis e os vivos ressuscitando imortais. Então, a imortalidade para os vivos e a incorruptibilidade para os mortos. E assim nós temos a primeira fase da primeira ressurreição, com este evento glorioso que nós aguardamos ocorrer a qualquer hora, a qualquer momento, portanto, sem a presença de sinais. Sem a presença de sinais. Ainda que estejamos vivenciando uma pandemia que está predita na Bíblia, em Daniel capítulo 9, nós vamos ler, versículo de número 26, a palavra de Deus falando das 70 semanas de Daniel, lá no verso 26, ela diz: depois das 62 semanas, ou seja, depois das 69 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Aí, no ano 32, o Messias foi cortado, no ano 70, o santuário foi, juntamente com a cidade, destruídos, e de lá do ano 70 até 2020, nós temos, e até o fim haverá guerra, e assolações estão determinadas. E o coronavírus é esta assolação. Ele encontra-se aqui no versículo de número 26, na parte C. Prosseguindo, todos se encontrarão com Cristo nas nuvens ao mesmo momento. Então todos irão se encontrar com Cristo nas nuvens no mesmo momento, no mesmo dia e na mesma hora, sendo que os mortos ressuscitarão primeiro para se nivelarem a nós, mas o encontro está escrito pelo apóstolo Paulo em Tessalonicenses, juntamente com ele nas nuvens, e esse encontro é para que possamos participar das bodas do Cordeiro, participar do casamento entre a igreja e o Senhor Jesus Cristo, a noiva e o Cordeiro. Há 3 pensamentos em relação a este arrebatamento aos pós-tribulacionistas que acreditam que a igreja passará por toda a tribulação. E aí nas redes sociais, pregadores até que são bons e nós aprovamos em outras doutrinas, mas nessa doutrina eles são pós-tribulacionistas. Então as pessoas que vão às redes sociais poderão ver o pastor Augusto Nicodemos, o pastor Hernandes Lopes falando que nós já estamos na tribulação, porque eles são pós-tribulacionistas, eles são reformados e eles acreditam assim. Há também os mesotribulacionistas, que acreditam que a igreja vai ser arrebatada no meio dos 7 anos, ou seja, ela passa pelos primeiros 3 anos e meio, mas os 3 anos e meio finais ela não passa. Ela passa pela tribulação, mas não passa pela grande tribulação. Esse pensamento, alguns até que não creem assim, mas se pensar que nós estamos no princípio de dores, acabam por colocar a igreja no arrebatamento mesotribulacionista. Nossa posição batista regular é pré-tribulacionista. Então cremos no pré-tribulacionismo, que a igreja vai ser arrebatada antes do anticristo se manifestar, antes da apostasia plena se realizar. A igreja será arrebatada
antes do início dos 7 anos de tribulação. No livro do Apocalipse, capítulo 1, 19, nós temos a interpretação do livro que nos ajuda a entender a posição pré-tribulacionista. Há os preteristas que acreditam que todo o livro já se cumpriu. Pretérito quer dizer passado. Então os preteristas acreditam que todo o livro já se cumpriu. Os progressistas acreditam, ficam buscando fatos que estão acontecendo no mundo para colocar o Apocalipse. Como agora mesmo a pandemia, muita gente acha também que o Apocalipse está se cumprindo em taças, ou em trombetas, ou em selos. E aí eles pegam eventos e colocam, como alguns pegaram a gripe espanhola que matou 50 milhões de pessoas, como alguns pegaram a peste negra que matou mais de 30 milhões de pessoas, e outros eventos como a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a queda das Torres Gêmeas em 2001. Então ficam pegando eventos, fatos, terremotos e coisas que estão acontecendo, pandemias, epidemias, e ficam tentando pegar o Apocalipse e associar a esses eventos. Nós não, nós somos futuristas, nós acreditamos, conforme Apocalipse 1,19, que as coisas que são o passado do Apocalipse, capítulo 1, de 18 até, vindo de forma decrescente até o verso 1, então, ou até o verso 9, com a visão de João, lá em Pátimos, do Senhor Jesus Cristo. João vê o Senhor Jesus Cristo revelado, e aí está o passado do Apocalipse. O presente seriam as mensagens para as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E o futuro, a partir de 4:2, nós temos o arrebatamento da igreja, 4 e 5, a igreja no céu, 6 a 19, a tribulação com a vinda de Cristo, no capítulo 19, de 11 a 21, a soltura de Satanás, no capítulo 20, do versículo de número... o milênio, os versículos 1 até o versículo de número 6, a soltura de Satanás no capítulo 20, versículos de 7 a 10, o seu julgamento com os demônios, e juízo final, versículo 11 a 15. Capítulos 22 e capítulo 21, ou 21 e 22, nós temos o estado eterno. E aí está o Apocalipse dividido. Então, a visão futurista é a visão apropriada para estes momentos, para os acontecimentos atuais. Estamos esperando o arrebatamento da igreja, porque a vinda de Cristo é iminente. O que é iminente? Quer dizer, Jesus Cristo virá a qualquer hora, a qualquer momento. Então, a iminência da vinda de Cristo. Não esperamos sinais, estamos esperando a bem-aventurada esperança e o aparecimento do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então não esperamos sinais, esperamos Cristo. Daí 2 termos que a gente pode pensar: plenitude dos gentios e tempo dos gentios. O tempo dos gentios está registrado na palavra de Deus, no livro de Lucas. E lá naquele livro nós temos a entrada triunfal do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele entra triunfalmente em Jerusalém. A Igreja Católica celebrou no último domingo, domingo de Ramos, e naquele dia, no dia em que Jesus entrou em Jerusalém, se cumpriu a 69ª semana de Daniel. Dali para cá, a 70ª ficou resguardada, ficou projetada para o futuro. A igreja, ela nasce 50 dias após a Páscoa, no dia de Pentecostes, e a partir daí nasce a dispensação da graça, e vem a igreja como esse mistério oculto dos profetas, oculto dos crentes do Antigo Testamento, mas revelado ao apóstolo Paulo e revelado aos crentes do Novo Testamento. Nessa entrada triunfal, versículos 42 a 44, a palavra de Deus diz lá em Lucas 19, a entrada triunfal está registrada dos versos 28 até o versículo 44. Mas queremos que possamos pensar nos versos 41 a 44, que diz: E quando ia chegando, Jesus
vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora está isto encoberto aos teus olhos. Então Israel acabou ficando cega, a nação ficou cega, não conseguiu enxergar esse cumprimento da 69ª semana de Daniel. Conforme o apóstolo João diz, veio para o que era seu e os seus não receberam. Então os judeus não receberam, mas a igreja nasce. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí o Senhor Jesus, ele traz a profecia dizendo: porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conhecestes o tempo da tua visitação. E no capítulo 21, o Senhor Jesus também prediz a destruição do templo. No versículo de número 3, ele diz: em verdade vos digo que, capítulo 21, versículo, melhor dizendo, versículo de número 6: quanto a estas coisas que vede, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Está falando aqui da destruição do templo, os discípulos contemplando as pedras formosas e preciosas. E aí começa o princípio de dores, a partir do versículo 8 até o versículo de número 14, quando há a pregação do Evangelho do Reino pelo profeta João Batista. Começou no tempo de Cristo, e pelas duas testemunhas, provavelmente Elias e Moisés, estará no tempo futuro, no período tribulacional. E aqui no verso 24, o Senhor Jesus Cristo diz: cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completem. Então, o tempo dos gentios, esses gentios são pessoas não judias, e não são pessoas salvas, são perseguidores do povo de Israel. Essa perseguição começou a partir do ano 605, com a Batalha de Carquemes, antes de Cristo. E nesse período, Babilônia, o Império Babilônico, ele ascendeu a partir do ano 605. Começa o tempo dos gentios. Começou com o Império Babilônico, prosseguiu com o Império Medo-Pérsico de Dario e Ciro, depois com o Império Grego de Alexandre, e vai terminar com o Império do Anticristo. Então começa com Nabucodonosor e Babilônia, e termina com a nova Babilônia política, a Babilônia do Anticristo. Aí é o que Jesus diz: até que o tempo dos gentios se completem. E vão se completar como esses tempos dos gentios? Com a vinda do Senhor Jesus Cristo em glória, com o apocalipse do Senhor Jesus Cristo, quando ele vier em glória, em Armagedon, no vale de Jezreel, no vale de Jeosafá, no vale da decisão, o Senhor Jesus Cristo virá sentado sobre o cavalo branco, com a sua igreja e seus anjos, e ele derrotará o império do anticristo. Então, Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completem. E nós podemos ver isto bem claro com o apóstolo João, no livro do Apocalipse, capítulo 11, versículo de número 2. Diz assim: e deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, ou aos gentios. E os gentios pisarão a cidade santa, pisarão Jerusalém, por 42 meses, que dá 3 anos e meio. Então seria esta completação no tempo dos gentios, com o reinado do anticristo sendo desbaratado, sendo destruído pelo Cristo verdadeiro, pelo Senhor Jesus Cristo. E a plenitude dos gentios já é um tempo mais estreito. Enquanto o tempo dos gentios vai de Nabucodonosor, 605 a.C., até o período final, depois que a igreja for arrebatada, agora, a igreja arrebatada, aí 7 anos de tribulação, no final se completa o tempo dos gentios, e Jesus Cristo destrói o império do anticristo, e destrói também os exércitos das nações, em Apocalipse 19,
do versículo 11 ao verso 21. E a plenitude dos gentios tem a ver com o arrebatamento da igreja. Começou a plenitude dos gentios em Atos 2, quando a igreja nasceu no ano 32, e termina em um arrebatamento, que pode ser, que é iminente, a vida de Cristo. Então, no arrebatamento da igreja, a qualquer hora, essa plenitude pode se completar. Está em Romanos, capítulo de número 11, versículo 25 e 26. Romanos, capítulo 11, verso 25 e verso 26. A palavra de Deus diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as suas impiedades. Então todo Israel será salvo a partir da entrada da plenitude dos gentios. E o que é a plenitude dos gentios? É a completação do número das pessoas que pertencem à igreja. Começou com 12 e mais 120 lá em Atos 2. Os 12 associados a esses 120. Foi a 3.000 ainda em Atos 2, quando a igreja foi batizada, selada, penhorada, ungida e plenificada do Espírito Santo. Mais adiante nós temos indo a 5.000, e daí até nós não sabemos quantos, milhares de milhares, milhões de milhões pertencem à igreja, mas até terminar, quando se converter o último crente da igreja, a plenitude dos gentios haverá entrada. E aí nós temos o dia de Cristo e o dia do Senhor. Precisamos analisar isso aqui também. O dia de Cristo é o arrebatamento da igreja. Então, naquele dia que a igreja foi arrebatada, nós temos o cumprimento do dia de Cristo, que durará 7 anos de galardões, 7 anos de recompensas do Senhor Jesus para a sua igreja. Ele vai se casar com ela. Então, o dia de Cristo tem a ver com o bema, com o tribunal de Cristo, quando ele vai testar as nossas obras, se são de ouro, prata ou pedras preciosas, recebendo galardão, ou de feno, madeira e palha, recebendo a queima dessas obras e não tendo a recompensa ou salário algum, galardão nenhum. Então, para os crentes fracos, feno, madeira e palha; para os crentes fortes, ouro, prata e pedras preciosas. E isso se constituirá nas bodas do Cordeiro, no casamento de Jesus Cristo com a igreja, que é noiva imaculada, irrepreensível, e no arrebatamento essa noiva vai para receber as suas vestes de justiça, receber os seus galardões. Então aí teremos as bodas do Cordeiro se concretizando. Para provar a respeito do dia de Cristo, nós só vamos ler as 6 passagens, mas nós só vamos ler 2 passagens. Lá em Filipenses, os irmãos podem abrir aí, Filipenses, e o capítulo que nós vamos ler é o versículo 6 do capítulo 1. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, através do Espírito Santo, ele começou a boa obra na igreja e a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Então, isto dará à igreja esta maravilha, esta bênção do aperfeiçoamento da igreja. O aperfeiçoamento, ela vai ser sobreedificada mais e mais em Cristo. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 16: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Então aí nós temos o dia de Cristo, que vai acontecer a qualquer hora, a qualquer momento. Mas em acontecendo o dia de Cristo, a igreja sobe, e o dia de Cristo tem a ver com o céu e com o período que a igreja ficará lá recebendo galardão, 7 anos. E o dia do Senhor vai acontecer no mesmo dia de Cristo, só que o dia do Senhor é mais amplo. O dia do Senhor é na terra, o dia de Cristo é no céu. O dia do Senhor dá início à tribulação.
até a queima da terra. Então ele é mais amplo. Joel fala sobre isso. É dia de trevas e não dia de luz. É dia de julgamento, de juízo. É dia em que a terra vai se ver com Deus. Então é muito mais do que está acontecendo agora, nesse período de pandemia. São dias terríveis, dias inigualáveis. O Senhor Jesus disse que aqueles dias foram abreviados, porque senão nenhuma carne se salvaria. Começará a tribulação com o dia do Senhor. 7 anos de tribulação é dia do Senhor. O milênio de Cristo também é dia do Senhor, sendo que as punições que haverá no milênio, Jesus Cristo regendo com vara de ferro, tem a ver com esse juízo de Deus. A soltura de Satanás e depois do seu julgamento sendo lançado no lago de fogo é dia do Senhor. E após esse milênio, e após a soltura de Satanás, e após a batalha Gog e Magog do capítulo 20, 7 a 10 de Apocalipse, nós temos a queima da terra e o juízo final. A terra passará com grande estrondo deste dia. Por isso nós podemos ler em Apocalipse, em 2 Pedro, capítulo de número 3, e o versículo é o de número 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então o dia do Senhor trará esse juízo até a queima da terra. Então vai do início da tribulação com o anticristo até a queima da terra. E o dia de Cristo vai do tribunal dele, do bema, ou seja, do início do julgamento da igreja lá no céu, até as bodas do Cordeiro, findando os 7 anos. Para o dia de Cristo, ele vem a qualquer hora, a qualquer momento, de forma iminente, sem sinais, mas com ele enquanto bem-aventurada esperança, esse aparecimento de Cristo como grande Deus e nosso Senhor. Mas o dia do Senhor, Jesus Cristo vem como ladrão. Ele vem inesperadamente também. E esses que ficam passarão por esse dia do Senhor. E aí Jesus virá como ladrão. Jesus vindo como ladrão não é para a igreja. A igreja, ela está preparada, porque ela tem Cristo em sua vida, ela é batizada por Cristo no Espírito Santo. A morada de Deus no Espírito Santo em nós nos faz preparados para a vinda do Senhor. Entretanto, o mundo passará por essa surpresa. Daí nós podemos ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e os versículos nós vamos passar para os irmãos, finalizando essa parte, depois iremos à segunda parte. Então, aqui nós temos 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, o arrebatamento da igreja, como todos os irmãos sabem. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Capítulo 5, irmãos, tem a ver com o dia do Senhor. Capítulo 4, de 13 a 18, com o dia de Cristo. Capítulo 5, dos versículos 1 a 11, tem a ver com o dia do Senhor. Só que eles vão acontecer na mesma hora. Assim que a igreja é arrebatada, começa o dia do Senhor na terra e começa o dia de Cristo no céu. E ele vem como ladrão no dia do Senhor para surpreender a terra. E vão passar despercebidos, como Jesus Cristo disse: como foi nos dias de Noé, assim será a vida do Filho do Homem. Casavam, vendiam, plantavam e edificavam, até que veio o Senhor e surpreendeu a todos. Até que veio o Senhor e levou a todos, inesperadamente, como um dilúvio em juízo. Diz a palavra. Agora que pense nos 7 anos. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então, é no dia do Senhor que Jesus vem como ladrão. Pois que, quando disserem a paz e segurança nos primeiros 3 anos e meio, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida. Aqui não tem nada a ver com a igreja. As dores de parto é de Israel. É Israel que vai sentir essas dores. Por isso o princípio de dores é o princípio de dores da gravidez de Israel, gerando a Cristo lá na sua chegada, na sua vinda, no seu retorno. E não com a igreja, porque a igreja é virgem e não é esposa. De modo nenhum escaparão,
na metade dos 7 anos, será rompida essa paz e essa segurança com uma grande tribulação. Mas vós, irmãos, Paulo fala à igreja, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Então, como a qualquer hora, a qualquer momento, na subida de Cristo, mas na estada na terra, Jesus vem como ladrão. Isto é Armagedon. Se não, vejamos capítulo 16 do livro de Apocalipse. Apocalipse 16, versículos de número 13 a 15. 13 a 16. Da boca do dragão e da boca da besta, o dragão, o diabo, a antiga serpente, da boca da besta, da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem milagres e vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo para os congregar para a batalha do Armagedon. Quando Jesus vier arrebatar a igreja, não tem batalha, ele vem arrebatar a igreja, mas para a batalha do Armagedon, daquele grande dia, o dia do Senhor, o dia do Deus Todo-Poderoso. E aí Jesus diz, está falando para Israel, como aquelas 10 virgens, ali não é a igreja, é Israel, então 5 virgens prudentes é Israel, que vai passar para o milênio, que vai vencer a tribulação com Cristo, e 5 virgens imprudentes, que não têm óleo, não têm espírito, que vão não entrar na ceia das bodas do Cordeiro. Na festa das bodas, só as virgens prudentes seriam Israel. Então, diz aqui o Senhor Jesus, no verso 15, é o Senhor Jesus que fala agora, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu, e não se veja as suas vergonhas. E aí nós temos o complemento com João dizendo, e os congregaram no lugar, que em hebreu se chama Armagedon. Então, o dia do Senhor, ele vem como ladrão para Armagedon, para o retorno do Senhor. E aí, nós temos, de novo, a leitura de 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então é Cristo vindo como ladrão no dia do Senhor, surpreendendo a terra e trabalhando com 2/3 de Israel, com 1/3 de Israel, porque 2/3 irá perecer. E o dia de Cristo, o arrebatamento da igreja, que, irmãos, pela graça de Deus, estamos na contagem regressiva, mas não estamos dependendo de sinais, não estamos dependendo de coronavírus. Se não tivesse coronavírus, a igreja seria arrebatada do mesmo jeito. Se tudo estivesse na calmaria, se tudo estivesse tranquilo, não teria problema, a igreja seria arrebatada, porque o arrebatamento da igreja não depende de terremoto, não depende de guerras, não depende de pestilências, depende da plenitude dos gentios a entrar. Que Deus nos abençoe.